Oi, Sol. Já vou te chamar. Só um momentinho. Eu tô escrevendo um comentário pra deixar fixo aqui para as pessoas verem do que se trata a live. É isso. Agora eu vou fixá-lo certinho. E vou chamar a Sol. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Oi, Oi, que linda! tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo super bem. Tá. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Vai ficar aqui boa, vai ficar Beleza. bom aqui. Tá bom, sim. A gente tem tempo. Uhum, Eu vou esperar. Vamos esperar uns 3 minutinhos, assim, sim. pelo menos, pra galera ir chegando. E você Uhum. tá bem? Tô? Uhum. Bom. Uma sexta-feira muito produtiva. Meu, nem me fale no cansaço. É coisa boa. Acordei, acordei fazendo a reunião já. É assim, que bom. Faz parte. Vamos esperar só um pouquinho. Eu tô aqui. Uhum. Deixa eu ver se fica melhor sem o fone de ouvido. Fala aí pra me Oi, ver se eu consigo ver. Lucy! Acho A que fica Luciana melhor. entrou agora. Tava bom Ah, antes também. Os dois jeitos tá bom. tá, então eu vou tirar, tá me incomodando esse fone. Isso não, fica bom sem também. Ó, Lu. Oi, Lu, entrou lá. Oi, Ritinha. Tá chegando, tá chegando. Tá. Vamos conversar, né? Uma sexta-feira. A gente podia estar. Deixa eu Deu uma travadinha. Oi, Sol. Agora voltou. Voltou. Deu uma travadinha. Mas isso vai acontecendo e a gente vai. A gente Aham. espera um pouquinho, daí volta. Só que a tua Tá. cabeça tá um pouco cortada. Se tu puder subir um pouquinho o celular. Isso. Pra mostrar tudinho. Tá, beleza. Não é isso. A gente já vai começar. Eu dou uns 5 minutinhos pra galera entrar. Entrou, vai entrar. Tá. Então, gente, boa noite pra quem já tá aqui. Nós estamos com mais uma live do Nuda C Arte, através do projeto A Disciplina que a gente não tem, que tem como objetivo tratar de assuntos que a gente não tem dentro das universidades, dentro das escolas, assuntos de diversidades que contemplem corpos e corpos diversos, né? E a gente está aqui hoje com a Sol, se a Sol quisesse apresentar. Tá. Só dá um oizinho pra Valéria, que entrou agora ali. É minha companheira na universidade. Então, Mas, é, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite para mim estar participando dessa live, né? Muito bom o tema também. Creio que a partir da nossa conversa vai gerar algo bem legal, sabe? E meu nome é Solange, né? Sou indígena da etnia Caigangue. E atualmente primeiramente, eu tô de isolamento aqui dentro da UFSC, né? No alojamento provisório estudantil indígena. Estou de isolamento aqui com os meus filhos e mais alguns colegas.
E eu sou estudante aqui dentro da UFSC, no curso de pedagogia. Legal. E tu entrou, entrou em que ano, Sol? Eu entrei em Na UFSC? 2018.2. Hum, 2018. entendi. Uhum. Então, a gente vai falar um pouco sobre os desafios que a gente passa dentro da universidade, né? Eu sou Sara Mota, eu faço parte do Coletivo Nega, é um grupo de arte com 7 integrantes. A gente fala sobre questão de gênero e raça, raça negra, né? E só que a gente está sentindo uma grande necessidade de nos unirmos um pouco mais com as pessoas indígenas, porque eu acho que a nossa luta tem muita coisa em comum e a gente acabou focando mais nos assuntos de negros em diáspora, por ser da nossa vivência, né, a nossa vida, mas a gente acaba esquecendo também que existe muito de nós que faz parte dos povos originários do Brasil, não é mesmo? E a gente pode falar um pouco disso a partir da nossa perspectiva de dentro da universidade. Quero saber de ti, Sol. Eu faço teatro, né? E a maioria das disciplinas dentro do currículo do meu curso não contemplam assuntos africanos, assuntos indígenas. A gente não estuda isso, assim, a não ser que a gente vá atrás por si próprios, assim. Então, eu queria saber de ti se no teu curso, se as disciplinas elas contemplam os teus saberes, os teus desejos, né? Os teus anseios também, e como isso afeta na tua formação. Queria saber um pouco disso, assim. Tá. Então, entrou ali a Ede. Oi, pessoal. Para quem não viu a minha apresentação antes, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui de novo, né? E eu sou Solange, da etnia Caigangue, né? Hoje eu sou universitária aqui na UFSC, com os meus 3 filhos que me acompanham na minha caminhada. Ingressei em 2018.2, no curso de pedagogia. E dando início em questão da disciplina, eu tô na quarta fase agora, né? Só que como a nossa realidade, né, o nosso contexto é bem diferente e vai muito além do que as pessoas imaginam, né? Porque quando eu saí, né, da minha aldeia, da minha casa, né, e passei, né, por vagas suplementares, passei por vagas suplementares para mim estar aqui na universidade hoje. Quando eu estava dentro da aldeia, eu tinha um olhar sobre tudo isso, né? Sobre a universidade. Mas hoje, estando aqui e vendo que as demandas vão muito mais além daquilo que eu imaginava, né? Muito mais além daquilo, é bem mais ampla, né? Hoje eu vejo que o difícil não foi entrar na universidade, né? O Uhum. difícil é Mas permanecer na universidade, é né? permanecer e se formar, né? Você tá... O Verdade. difícil é permanecer na universidade. E o meu curso ainda, né, como eu falei, né, a realidade, o contexto é muito diferente. Não significa que nós, né, indígenas, negros, quilombolas, temos um conhecimento menos ou mais do que o branco, né? O que Uhum. acontece? A contextualidade de cada um é diferente, né? É bem diferente. E no momento que eu ingressei para a universidade, não somente eu, como muitos dos meus colegas, todos os meus colegas indígenas também, né? Tem uma menina agora que entrou aqui, a Valéria, ela é caloura, né? Ela para ingressar nesse ano, 2020.1, em plena pandemia, né? Agora as aulas remotas aí, mas enfim, a dificuldade da gente, né, é em questão de se adaptar, né, à universidade, né? E a contextualidade dela, né, que é bem diferente da nossa realidade, né? Então, quando você vem um aluno, né, primeiro, a minha grade horário da primeira fase, né, eram 7 disciplinas, e creio que todos os cursos são assim também, né? A princípio, eu não sabia, né, que dava para a gente pegar menos disciplina, né, além daquilo que a grade exige, né?
Até foi uma questão que a minha coordenadora, né? Isso também a minha coordenação me acolheu bem, né? Em questão a isso. Ela me ajudou nessa questão porque eu não sabia que dava para pegar menos. Eu ia pegar estética. Aí eu não ia dar conta, sabe? Por Uhum, questão da contextualidade que eu tô falando, que é bem diferente da minha realidade, né? Das nossas uhum. realidades. Aí eu tô na quarta fase agora, mas eu tô fazendo multifase. Eu tô fazendo multifase. Uhum. Eu não Eu peguei também. todas, não peguei todas as disciplinas no primeiro, nem todas no segundo, mas agora estou tentando dar uma equilibrada nas minhas disciplinas, agora que eu já peguei um pouco, mas ainda é muito difícil, tem muita coisa para mim aprender, muita coisa que foge da minha realidade, né? E em todas as minhas disciplinas que eu fiz, uma que mais tratou, né, dos assuntos é, é, indígenas também, negros e quilombolas, foi com a, não sei se você conhece a professora Joana, né, de estigma, ela deu a disciplina de estigma para mim. Acho que foi na segunda Uhum. fase. Na segunda fase eu estudei estigma, aí foi a disciplina que tratou, né, também desses assuntos, né, da questão da branquitude, da questão dos indígenas, né, mas assim, ainda tem muito pela frente ainda, né? Tem Uhum. muito pela frente, né? Como dizia minha mãe, tem muita água para rolar aí ainda, né? E, e uma coisa que, como eu relatei, né, que a gente acha que é uma realidade quando a gente entra e quando a gente entra é outra realidade, né? Aqui dentro é a questão, né, falando assim das lutas também, né? Aqui as Uhum. nossas demandas não são somente estudar, né? As nossas, como eu falei, as nossas demandas não são somente estudar, são permanecer na universidade, né? Tem luta de várias coisas, né? Então, para você permanecer na universidade, é com luta. Sem luta, você não vai em lugar nenhum, né? Hoje a gente luta pela questão da nossa moradia aqui, né? E a gente está num alojamento provisório. A gente está aqui na UFSC. Eu acho que esse alojamento tem desde 2014, né? Que é para ser construído um novo alojamento, mas até agora a gente não tem previsão ainda, né? Tem a questão da Bolsa MEC, dos estudantis, que são a permanência dos estudantes na universidade, porque tem muitos estudantes que vêm de longe, né? Tem muitos estudantes que vêm de Uhum. longe. E aí você não. A realidade de cada um é diferente, né? E às vezes o aluno depende da bolsa, né? Para se manter na universidade e para ajudar seus familiares nas aldeias, né? Uhum. Para você ter essa bolsa MEC, também não é você chegar e fazer o cadastro e tá, a mês que vem já vou receber a bolsa MEC, né? Semana que vem já tá tudo ok. Não, né? Primeiro tem todo um processo que até mesmo os estudantes, né? Quando eu entrei, eu achava que era assim. Que eu ia entrar, eu já ia começar a receber minha bolsa e eu ia conseguir me manter aqui com os meus filhos, né? Eu ia ficar tranquila só Uhum. estudando, né? Mas tem todo um processo que envolve a luta dos próprios estudantes que estão aqui na universidade, né? Aí, contando assim, quando eu cheguei, teve um grupo de alunos que se deslocou até Brasília para lutar para que esse edital de Bolsa MEC fosse aberto, né? Então, levou de 3 a 4 meses para mim começar a receber a Bolsa MEC, né? E o que que ainda implica mais, né? Que é a nossa permanência, né? O que que ainda implica mais? Você tem que ter um bom desempenho acadêmico, né? Acho que Uhum. uma porcentagem de 75% de desempenho acadêmico. Você não pode rodar por FI, que é falta, né? Senão você perde a sua bolsa. E o que é que acontece, né? A realidade, né? A contextualidade, o diferenciado, né? É que a realidade, né? É que leva de 2 a 3 semestres para você começar a integrar, né? E assim mesmo é muito difícil. E quando o aluno, que aí entra a parte do professor também, né? Às vezes o aluno tem que ter interação do professor com o aluno em sala de aula, né? Por que que acontece Uhum. falta? Porque é uma realidade que eu vejo aqui dentro, né? Por que que acontece essa falta? Às vezes, né, o aluno indígena, né, ele tem alguns assim que já falam mais, né? Mas tem muitos que ainda tem aquela timidez em falar, sabe? E às vezes, se o professor não vai, né? Tem um ditado, vou só falar o ditado antes, que eu ouço muito, ouço esse ditado assim: o professor tem que conhecer o seu aluno, né? Ou o Uhum. professor conhece o seu aluno, né? Então, a partir do momento que o professor vai tratar, né, do seu plano em sala de aula, ele tem que fazer um plano, né, aonde encaixe todos os alunos dentro daquele plano dele, né, para ele trabalhar em sala de aula, né? Então, o que que Uhum. acontece? Às vezes o aluno ele fica com vergonha, né? Ele não está conseguindo acompanhar aquilo porque foge da realidade dele, é bem diferente. Aí ele fica com vergonha, ele recua, né?
E às vezes a forma do professor tratar ele, né? O professor não ir chegar até ele e perguntar ou tratar ele de uma forma mal, deixa o aluno constrangido. E aí a vergonha dele voltar para a sala de aula, muitas vezes os constrangimentos, que eu já sei, e aconteceu até comigo mesmo, sabe, em sala de aula, levam que o aluno não tenha vontade mais de ir naquela aula, naquela disciplina. O aluno Uhum. perde a vontade de ir. Daí o que é que acontece? Ninguém sabe o que está acontecendo com o aluno, né? O aluno acaba levando falta, acaba rodando por FI naquela disciplina e acaba perdendo sua bolsa, né? Que é o que Uhum. também implica na permanência dele na universidade, né? Então, as demandas, as lutas, vai muito mais além daquilo de que a pessoa que está fora imagina. Até de nós Sim. próprios indígenas, vai muito mais além, sabe? Sim, e Então, vai além das disciplinas e matérias, né? Porque a- ali também, né, existe uma exclusão de culturas diversas, né? Existe a cultura eurocêntrica ali, euro-brasileira, que a gente tem que aprender, mas não falam de cultura africana e de cultura indígena. Ali é um ponto, mas esse ponto que tu tá falando, tipo, é extremamente essencial para nossa permanência, porque, ó, quando eu entrei na UFSC em 2013, eu fiz um ano de biologia uhum, e eu, eu me sentia muito diferente das pessoas da minha turma, porque eu não fiz nenhum cursinho pré-vestibular bom, sabe? Eu fiz aqueles online, assim, e estudei em casa. Então, eu entrei com uma carga de conhecimento. E aqueles alunos que estudaram no Tendência, no Energia, nesses cursinhos e nessas escolas, que o ensino é mais, eu acho que tem mais atenção, né? Eles acabam entrando com um passo à frente, né? Tipo, alguns passos à frente das pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de educação, assim. Então aí sim, já é mais um, um fator que nos exclui, né? sim, e De alguma uma forma. coisa, desculpa, pode falar. Fala, fala. Não, uma coisa é, entrando nesse assunto nosso, né, como a professora Cida colocou ali, o professor, na maioria das vezes, não pensa na diversidade em sala de aula, né? E é o que a gente está falando, né? É bom se pensar, né? Não se trazer só uma metodologia sem pensar em todos. Se o professor conhece o seu aluno, ele vai saber que aquele aluno tem uma realidade diferente daquela, ou aquele aluno é branco, ou aquele aluno é negro, quilombola, indígena. Então, cada um desses tem uma realidade, né? Então, é bom se pensar em uma metodologia onde encaixe todos esses alunos, onde englobe os alunos, né? E também Uhum. é, eu fico observando, assim, até mesmo na minha sala de aula aqui na pedagogia, né? É, é muito, como é que eu posso falar? É muito separado as coisas, sabe? Tudo separado em caixinhas, sabe? Você tem uma maneira de você trabalhar uma metodologia onde englobe tudo, tem maneiras de fazer isso. Então, é aquilo tudo na fala, sabe? Na fala, né? A realidade é essa, é tudo dividido em caixinhas, né? Então, está na hora Uhum. de colocar a mão na massa, né? De mais ação e trabalhar uma metodologia onde englobe mais as coisas, sabe? Que mostre também a realidade, né? E uma coisa que eu sempre coloco também, às vezes, como eu presto muita atenção nos materiais didáticos, né? E desde o Uhum. tempo que foi me apresentado até hoje, né? Eu já estou na faculdade e até hoje ainda eu vejo, né? Aqueles livros contando uma história do indígena, né? O Uhum. indígena, para ser indígena, ele precisa ter o cabelo liso, ele precisa decocar, ele precisa estar lá no meio da mata, nu, né? Então é aquela imagem, ela tá congelada, aquela imagem. Então é essa imagem que vem passando, né? É o material didático único que eles usam. Então a criança, ela não tem culpa de estar vendo aquilo, porque é o que está sendo passado para ela, né? É o que está sendo Uhum. ensinado para ela na escola, né? Então, eu acho que está na hora de ser mudado isso também, né? É mostrar a realidade, né, de cada um, né? Descongelar Uhum. aquela imagem que está lá congelada e mudar, né, a metodologia, mudar os materiais didáticos, que é bom ter materiais didáticos, é bom, mas tá sempre evoluindo nisso, né? Tá mostrando que Sim. a realidade, qual que é a realidade de hoje, né? Eu acho que isso é muito importante também. Eu tenho observado isso bastante, né?
como eu gosto muito de trabalhar também, né, na parte da educação, né? Então, eu tenho Uhum. observado muito isso, né? Sim, eu também estou me formando para ser professora, né? E eu vejo que existe também uma deficiência na formação dos professores, porque a gente está se formando e a gente não tem acesso a esse material Uhum. pedagógico de qualidade, né? Porque quando a gente fala, como tu falou aí também, né? A gente fala de indígena, a gente fala de cocar, a gente fala de dança da chuva, mano, Sim, sabe? Tipo, quando a gente fala de negro, a gente tem que falar sobre racismo, temos, mas só isso, é sério, a gente tem que falar só sobre a época da escravização, a gente tem que falar que a gente era escravo e isso, e é isso, sabe? Eu sim, acho que antes de tudo, a gente era um povo constituído, né? A gente tinha nossos próprios governantes, a gente tinha nossa própria língua, nossa própria cultura, nossos costumes que foram es- explorados ao máximo, né? Genocidados sim. E e falando nisso, sim, e foi bom você tocar nisso que eu lembrei de uma coisa também que eu sempre gosto de mencionar. Porque assim como eu dei exemplo de nós indígenas, né, que tem aquela imagem congelada de como é um indígena, também tem a parte, né, da branquitude, né, que desde pequeno, como é passada aquela questão do indígena no livro para criança até hoje, né, tem a questão também que é de uma certa forma não é uma realidade, né? É um preconceito porque eles não vê, né, que a beleza está em todo lugar. A beleza está no branco, no índio, no negro, no quilombola, está em tudo. E uma coisa que também é passado para crianças desde pequeno, eles usam muito, né, a boneca, né? A boneca para a boneca linda ou a modelo linda, né? A criança, a modelo linda preferida é aquela branca do olho azul, né? Assim, né? Não, né? Eu sempre gosto de tocar nesse assunto porque não, a beleza está em toda mulher, em todo ser humano a beleza tá, né? Então é dali que Uhum. já se gera o preconceito, né? A partir dessas coisas que vai se gerando preconceito, né? E é muito bom, sabe, a gente pensar, raciocinar e dialogar sobre essas questões, porque parece que não são nada, mas são coisas que implicam, sim, desde demais. pequeno ao preconceito. Uhum. Eu, eu vi beleza quando eu vi teus filhos no Ó, Instagram, obrigada. eles são muito lindos, crianças lindas. Eu falo sobre isso também, como ser É. mãe, estudante, se a UFSC te apoia de alguma forma, porque na UDESC a gente não possui nenhum vínculo acessível para as mães, sabe? Não tem alguém que possa cuidar, sabe? Não tem um espaço de recriação, sabe, infantil. Uhum. Isso seria muito, muito, muito legal mesmo. Eu tive que levar a minha filha algumas vezes para aula, quando, quando, quando não tem creche, e eu conto muito com a minha mãe, porque senão, eu, Sim. tipo, seria muito difícil, sabe? Uhum. Então, eu até estava conversando antes dessa pandemia com algumas colegas minhas da pedagogia, né? Sobre levantar algo, né? Para se pensar em algo para as mães com filho, né? Dentro do curso de pedagogia, né? Ser criado um espaço, né? Alguma coisa, porque eu sou mãe, sou estudante, sou indígena e e hoje eu tô aqui, né, no alojamento, né, que ele é provisório, né, indígena, e hoje nesse alojamento são 46 pessoas, né. Agora a gente tá em pouquinho, né, por causa da pandemia. Mas ao total são 46 adultos até agora, né, porque depois tem mais processos que vão rolar por aí, né, para entrar, então o número só vai aumentar, né. Uhum. E hoje a gente é em 46 adultos e 7 crianças, né. E o que que acontece? Eu falo assim, que nós, povos indígenas, né, cada um tem sua cultura, sim, porque muitas vezes quando fala indígena, cultura indígena, o pessoal ele assimila muito como se fosse tudo a mesma coisa, né? Mas não. Cada povo, cada etnia tem o seu modo de viver sua cultura, né? Mas algo é muito em comum entre todos é esse cuidado com a criança, né? Então, até hoje, ainda estava assistindo uma live de um professor chamado Josué, também da etnia Caigangue, né? Ainda trouxe algumas questões da nossa etnia Caigangue, e que é essa questão que eu vejo que são todas iguais, sabe? Nesse sentido, o cuidado com a criança. A criança, ela não é criança. A criança, ela é filha de todos. Porque quando se trata de indígena, comunidade, criança, ela já não é mais uma criança, ela é filha de todos. Por quê? Na aldeia, até mesmo aqui no moradia que eu tô, todo mundo tá cuidando das crianças, entendeu? Todo mundo, ela é filha de todos.
Porque todo mundo está olhando aqui, o que que a criança está fazendo ali, o que que ela vai fazer lá. Então, é nisso também, sabe, que me ajudou muito aqui onde que eu tô, né? É esse compromisso de todos, é essa responsabilidade que todos se sentem responsáveis pela criança que tem me ajudado muito aqui hoje. Por quê? Porque eu penso assim, a gente conversou, como eu falei, com as meninas para o nosso curso se levantar e criar alguma coisa. Claro que sim, também, mas eu penso mais uma coisa, como a dificuldade é muito ampla, a luta é muito ampla, eu acho também penso que é bom ser criado alguma coisa ampla, né? Não somente os cursos, mas também a universidade, pensar em algo, né? Pensar nas mães, Uhum. pensar nas crianças, né? Então, acho que essa atitude deve ser tomada também pela universidade, porque Uhum. existe sim um auxílio creche. Veja só, existe sim um auxílio creche que é disponibilizado ali pela SAAD, pela PRAE, aquela gestão ali da reitoria aqui da UFSC, né? Mas o que que acontece, né? Né? Eu não, é difícil deixar meus filhos na creche, né? É cultural, né? É indígena isso a mãe ter seus filhos com ela, né? Então já é muito difícil para mim e também para eles eu colocar eles numa creche por causa da questão do choque cultural. Eles já estão sofrendo choque cultural aqui, né? Então, a universidade deveria estar pensando em algo, sabe? Especificar alguma coisa, né? Para as mães indígenas, para as mães negras, para as mães quilombolas, também, né? Para as mães brancas, com certeza, né? Porque Uhum. a gente é mãe, cada um tem uma realidade, tem, mas que é difícil para todas que estudam, que têm filhos, é difícil, né? Então, tá na hora da Uhum. universidade criar alguma coisa para as mães, porque eles disponibilizam esse auxílio creche, né? Mas a realidade é, é que a nossa vulnerabilidade socioeconômica é muito diferente, né? Então Sim. tem muitas coisas que eles exigem, né? Tá, eu fui contemplada, eu fui, mas não consegui. Eu fui contemplada com 3 auxílio creche. Fui atrás só para ver como que ia ser, né? Mas o meu coração não quer, sabe? Não quero colocar meus filhos na creche, sabe? Assim. E ainda mais que aqui não tem perto. Ela só escute. Então, Sabe? daí você teria que pagar um transporte, tudo isso para poder levar Tem eles. tudo isso. Um trabalhão danado. Uhum. Olha, eu consegui um auxílio creche para os 3, um para cada um. Foi ano passado que eu estava correndo atrás disso para ver como que ia ser. Eu não consegui, porque lá no edital, né, tinha tal data para você fazer a matrícula online, tinha até data para você ir lá na creche fazer a inscrição da criança. Aí eu tinha que correr em 2, 3 creches. Veja só, ir lá em 2, 3 creches. E mesmo assim, às vezes você não é contemplado, né? E também mesmo com auxílio para pagar a creche, às vezes o auxílio não alcança o valor que a creche pede. Porque o Sim. auxílio, não lembro bem agora, mas se eu não me engano, são 800 e pouco ou 900 e alguma coisa que de auxílio. Mas o que que acontece? As creches não baixam desse valor. É mais, é esse valor ou É. mais. Então, quando se trata, se eu achar uma creche, né, que eu posso colocar meu filho e a creche for, eu estou recebendo 900, a creche for 1.500, 1.300, né? Eles vão dar os 900, mas o resto eu vou ter que bancar, o resto eu vou ter que tirar, Uhum. vou ter que pagar. E se eu não achei creche aqui perto, como tu colocou, a creche é bem distante daqui, né, da UFSC, da universidade. Tem o tempo de deslocamento, né, para mim ir levar a criança, tem os gastos com o transporte, tem os gastos com o tempo, porque eu tenho que ir. O meu curso ele é só à tarde, né? Então então quando ele não é integrado, você consegue a creche só para de tarde ou para de manhã, né? Uhum. Então, no meu caso, eu conseguiria para de tarde. Eu tinha que correr atrás. E se eu saio daqui para levar minha criança, até 1h30 eu tenho que estar aqui, porque a minha aula vai começar 1h30. O tempo, eu Sim. sempre vou chegar atrasado nas minhas aulas. Eu tenho que sair antes das minhas aulas para ir buscar os meus filhos na creche. Então, tem tudo isso, sabe, a ser levado em consideração, né? E eu descartei essa possibilidade, porque vai muito mais além daquilo, sabe? E tem a questão que Sim. pede muitas coisas, sabe? Pede muitas coisas ali no edital que eu desconheço. Eu desconheço, porque eu falo que a nossa vulnerabilidade socioeconômica é bem baixa, sabe? Sim. Então, tem essas coisas ali que eu nem sei o que que é naquele edital, desconheço totalmente. Então, ter o auxílio creche eles têm, mas a gente não consegue dar conta de trazer tudo que eles pedem, sabe? Então Sim. você esgotou a data, encerrou a data,
você perdeu, sem choro, sabe? Você perdeu, você não tem mais direito àquilo. Então foi o que aconteceu comigo também, sabe? Então essa é Eu a tenho, realidade. eu, eu tenho a sensação de que esses editais, às vezes, eles trabalham com a lógica de fazer com uma lógica excludente ainda, sabe? De fazer com que a gente não consiga, com fazer com que a gente canse. Tipo, a gente tá olhando ali, Uhum, meu Deus, quanta coisa a gente tem que fazer, sabe? E que poderia ser resolvido de uma maneira bem simples, com uma entrevista ou simplesmente com um espaço dentro da universidade para guardar sim, nossas crianças enquanto nós estamos produzindo conhecimento para nossa comunidade, sabe? E para o Brasil. sim. Então, eu queria saber se na tua família tem alguém, além de ti, cursando curso superior ou que já é formado. Porque na minha Não. família eu sou a segunda pessoa, depois da Uhum. minha tia mais nova, eu sou a segunda pe- é, pe- pessoa em todo esse tempo que está num curso superior, sabe? Queria saber como é na tua família. Uhum. Não, eu sou a única. Eu sou a única que tô, né? Tem uma irmã minha, tem uma irmã minha que ela mora lá no Oeste, que ela tem cursos, né? Ela fez curso de técnico em enfermagem, né? O nome dela é Ana Paula. Mas o restante Uhum, dos irmãos, né? Tem uns que estão concluindo aí no ensino médio, né? E eu sou a única que estou na universidade aqui, né? Eu sou a única. uhum. E na tua Mas, comunidade também existem mais pessoas que estão dentro de alguma universidade? sim, da minha comunidade de origem, lá do Oeste, lá de Ipuaçu, tem tem, acho que tem uns 5 alunos de lá, 6 alunos, por aí. E que eles Uhum. moram, alguns moram aqui no alojamento. Então, são mais de 6 alunos, são mais, deixa eu ver. Tem um menino da odontologia, Marcelo. Tem Valéria Nutrição. Tem a Di, que eu acho que ela é medicina. Eu sei que tem lá uns 8, 9 por aí. Uhum. Bastante, É bom, bastante. mas poderia ser mais, né? Sim, da Poderia ser etnia mais. caigangue, né? Da etnia caigangue, poderia ser Sim. mais. Mas, então, e toda essa questão também, eu falo, né? Por que que eu falei da universidade criar alguma coisa, né? Para acolher as mães, né? As mães com os Uhum. filhos. Porque, claro que o curso também, né? Deve-se pensar em alguma coisa, né? Cada curso, né? Mas, e os professores também, né? Pensar uma metodologia também, mas pensar nas mães, né? Porque a nossa demanda de mãe vai muito mais além desse só uma estudante, né? Eu tenho que estudar, tenho que ler meus textos, tenho que produzir meus trabalhos, tenho que fazer várias funções. Aí tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que fazer comida, lavar roupa, né, fazer várias coisas que às vezes eu chego, às vezes nem dá tempo para sair, para comer no rua, para depois ir, sabe? Então, às vezes eu acabo cozinhando para os meus filhos aqui no alojamento, né? Então é Uhum. tudo corrido, sabe? Assim, o tempo ele é muito curto, ele se torna muito curto o tempo, né? Então, Sim. eu falo também da questão da universidade, porque é um dever dela fazer isso, né? Com certeza. Porque se eu falasse só do meu curso, eu também estaria deixando as outras mães de lado, porque aqui no alojamento, não sou somente eu, mãe, né? Tem mães na odontologia, tem uma menina que estuda aqui comigo, ela faz odontologia, a Michele, ela tem bebê pequeno. Muitas das vezes a gente fez essa troca, como é que a gente cuida, ajuda um a cuidar, né? Os meninos ajudam as Uhum. meninas, todo mundo ajuda a cuidar das crianças, mas tem um porém, né? Às vezes as pessoas olham assim, né? Aquela questão, romantizam muito as coisas, né? Eu aprendi que não deve se Mas, romantizar as coisas, porque, ai, você é Solange Souto com 3 filhos na universidade, né? Ai, que lindo, né? Você com 3 filhos, batalhando, correndo. uhum. Que lindo isso! Ai, que lindo! Todo o grupo ajuda a cuidar das crianças. Sim, todo mundo ajuda, eu luto, eu corro, mas não vamos romantizar isso, porque não é fácil isso. Isso é difícil, né? Até porque todos que estão aqui, eles ajudando, dando um jeito e me ajudando, mas todos estão aqui para estudar também. Eles também têm os deveres Uhum. deles a ser feitos, né? Então, tem várias outras mães aqui, né, do curso de odontologia. Tinha uma menina que fazia nutrição também, ela tinha filhos. Tem a Valderes, ela faz mestrado, né, em... Ai, esqueci no que ela faz mestrado agora. Mas eu sei que tem sete crianças. Tem a Taira,
ela estava cursando psicologia agora. Tem várias mães. Uhum. Tem uma mãe caloura que está ingressando, né, na área da enfermagem. Ela também é mãe, tem filha. Então, são vários cursos, sabe? Um diferente do outro. E é bom colocar que tem cursos, né? Que tem aulas que são oferecidas no curso que não tem possibilidade de você levar a criança junto, né? Como no curso de Sim. odontologia. Tem coisas que eles vão fazer no laboratório, né? E é a realidade nessa questão aí não pode se levar a criança que é perigoso dentro do laboratório, né? Então, Uhum. deve ser pensado em algo assim, né? Mais amplo e pensando em todas as mães, sabe? Independentemente do curso, né? Sim. E eu não sei você, mas quando eu levava Iesha comigo para aula, não é a mesma coisa. Eu não conseguia prestar muita atenção como se fosse quando eu estou sem ela, porque quando eu tô com ela, existe uma vibe, uma energia que eu preciso ficar focada nela, sabe? Então, tipo, eu não fico concentrada na aula cem por Sim. cento como se eu não estivesse com ela, assim. Então, Uhum. isso aí é essencial, porque a gente está criando pessoas como tu falou hoje, não é só nossas crianças, são Uhum. indivíduos da sociedade que a gente está ensinando, que a gente está educando, que a gente está incluindo nesses espaços e que todo mundo precisa cuidar, porque todo mundo é responsável pelas crianças que nascem todos os dias, sabe? Essa parada de ser só nosso, assim, é sua filha, então você cuida. Isso é Uhum. muito, muito branco. Isso é muito eurocêntrico, gente. Individualismo total. Não é assim que deve funcionar realmente a maternidade, né? E eu acho importante, sabe, ser criada alguma coisa também voltada para a cultura, sabe, de cada. Porque Legal. a questão Verdade. do choque cultural ele é muito forte, sabe? Então é importante ser criado algo voltado para a cultura de ambas partes, né? Porque o que que acontece? Eu, no meu caso, eu não sei, né? É o sentimento, né? Mas nessa mamãe nós entendemos, né? Eu já levei muitas vezes também os meus filhos para a sala de aula, né? Inclusive, eu já concluí o magistério indígena, né? Foi em 2018.1. Antes de eu entrar aqui na Uhum. universidade, né? Eu tava lá no magistério. Concluí. Só que lá era um curso diferenciado, né? É específico para indígenas, né? Era para Caigan e Uhum. Guarani também, né? Lá também é a mesma convivência daqui, só que a realidade é totalmente diferente, né? Mesmo tendo muitas coisas, sim, sempre tem muitas coisas a ser colocada e a ser mudada, né? Tem para que melhore cada vez mais para o outro que vai entrar também, né? Sim. E eu concluí o meu curso com os meus três filhos, né? Concluí com os três. E quando eu vim para cá, né? Aí eu levava os meus filhos na aula também, né? Até hoje, assim, eu levo, né? Principalmente a mais pequenininha, né? Porque ela mamava no peito ainda, né? Então eu levava ela para a sala de aula, né? Só que é, o meu pensamento, ele fica muito distante quando os meus filhos não estão perto de mim, sabe? Olha Por quê? só. Não. Mas eu te entendo, sabe por quê? É porque a diferença também é a realidade, sabe, do mundo aqui fora. Então, um exemplo, se eu colocar o meu filho na creche, eu vou estar 24 horas pensando nele, meu Deus, ele deve estar chorando, ele, sabe, toda aquela questão que envolve também a questão cultural, mexe muito com a criança, então aquilo vai ficar na minha cabeça. Então, eu não vou estar Uhum. à vontade com isso. Por isso que eu sempre vou apertar na tecla de ser criada alguma coisa específica para a etnia indígena e para as outras demais também, quilombolas, negros, né? Porque Uhum. a gente sabe que o choque cultural ele é muito difícil e quando se trata da criança, então, ela mexe muito mais ainda. A criança pode não estar demonstrando, mas você tem que olhar e saber observar a criança, saber olhar e entender o que ela está te transmitindo, né? Porque às vezes a criança Uhum. está correndo lá fora, brincando, ah, não, ela está bem, mas será que ela está bem mesmo, né? Porque se trata muito da questão psicológica da gente, nós adultos sofremos muito com a questão psicológica aqui dentro, né? Então, Sim. imagine quando você está com uma criança. Então, a ser criada alguma coisa específica, sabe? Sabe, específica mesmo. E aí, porque isso mexe comigo, sabe? Eu já tive essa experiência de levar, né, a diferença daquele curso para esse, né? De levar somente a neném, Uhum. né? Teve vezes que precisou, teve uma vez que eu levei os três, porque era uma roda de conversa, né? Daí também já participaram ali, interagiram com os colegas, né? Foi tudo legal.
E aí já teve vez, nesse semestre passado que eu levei dois. Eu levei dois porque não tinha como eu deixar. Era final do semestre, sabe? Eu não, minto, tá? Desculpa, era início do semestre. Todo mundo na correria, correndo atrás da sua matrícula, ajuste de carga horária, de disciplinas. Então, todo mundo na correria, ninguém aqui na moradia, sabe? Então, o meu mais velho ainda teve como eu deixar ele com uma outra colega, mas ela também tinha criança, né? Então, eu tive que levar o meu mais pequeno e o do meio ia mais pequeno junto comigo para aula, né? Então, também, o que não me faz sentir bem, né? Por isso que eu falo que também a dever da universidade de cada curso é criar alguma coisa para as mães. Por quê? Porque eu não me sentia à vontade, porque eu tenho medo. Eu tinha e tenho medo, Uhum. sabe? Os professores não aceitarem as minhas crianças em sala de aula comigo, né? Uhum. Até agora, só foi um professor que reclamou, né, de eu estar em sala de aula com os meus dois filhos, que foi o único dia que eu levei os dois, porque não tinha com quem eu deixar, entendeu? Uhum. Não tinha mesmo. Se eu ficasse, eu ia perder a minha aula, né? E eu não podia perder aquela aula porque é a aula que o professor apresenta todo o planejamento de aula dele, né? Então, eu acho muito Uhum. importante acompanhar, né? Claro, todas são importantes. E não tinha com quem eu deixar, né? E aí eu tive que Uhum. levar os dois, né? Só que quando eu cheguei lá, sabe, atrasada, correndo aqui, como aqui, pro outro lado. Aí já tinha começado a aula, sabe? Já tinha começado a aula. Eu não quis interromper o professor, né? Entrei devagarzinho, sentei lá. E eles não abriram a boca pra nada na sala. Cara, os meus filhos, assim, não elogiando porque são meus filhos, né? Mas eles são bem comportados, assim. Mas quando eles não conhecem ninguém, eles ficam quietinhos. Isso é de toda criança também, né? Quando ela não conhece alguém, ela fica quietinha na dela. E os meus são assim. Eles ficaram no silêncio total Uhum. na aula, né? Toda a aula ficaram comigo, quietinho, né? Os meus colegas até acharam um absurdo aquilo, né? Falaram como. Ninguém de nós se incomodou com as suas crianças. E o professor não veio falar nada pra mim. Mas ele foi reclamar com a minha coordenação. Ele foi reclamar. Aí a minha coordenadora, né, eu sempre sou aberta com eles, né, conto as minhas dificuldades, né, é, tenho essa facilidade de dialogar, né, e aí sempre contei, sabe, a minha realidade, que eu tenho três filhos, que às vezes vai ser preciso levar eles em sala de aula comigo, né, só que aí a coordenadora me chamou para contar, sabe, aquilo me deixou muito triste, sabe, muito triste, eu chorei aquele dia, Nossa. me doeu, e sabe, aí por isso que eu entendo ainda mais os estudantes que rodam para FI porque tem vergonha de ir para aula, tem medo de ir para aula. Aquele De dia, incomodar os outros, né? sim, Incomodar a aula. aquele dia eu senti vergonha, muita vergonha, medo. Eu senti vergonha dos meus colegas, eu senti vergonha da coordenadora que veio conversar comigo, mas ela conhece a minha realidade. Ela só conversou porque o professor tinha ido conversar com ela, né? E reclamar de mim que eu tinha entrado, né? Diz ele que ele tinha se apavorado, né? De ver eu entrar com as crianças na sala de aula. Como, né? Um professor de pedagogia se apavorar com criança, né? Só. E aí, não, sabe? Mas eu juro, sabe? Eu fiquei desanimada de ir nessa disciplina. E eu vou fazer ela Uhum. agora, né? Eu vou fazer ela agora porque ela é online, sabe? Mesmo às vezes vai ter que fazer videochamada, mas eu, sinceramente, eu não tive mais vontade, eu fiquei desconfortável para pisar na sala de aula daquele professor, sabe? Eu fiquei muito desconfortável. Então, são coisas assim, sabe, que são de ser pensado, sabe? De ser conversado. Eu fiquei mais sentida, assim, e triste, assim, decepcionada com o meu professor por causa que ele não veio conversar comigo, sabe? Se ele Sim. chegasse assim, ó, Solange, final da aula, né? Preciso conversar com você, né? É porque a presença das duas crianças, como ele falou para a coordenadora, que ele não se sentiu à vontade com as crianças em sala de aula. Aí, e viesse Uhum. conversar comigo, né? Ó, Solange, na minha aula eu prefiro que você não traga eles, né? Por causa disso, disso, disso. A gente ia estar tendo um diálogo com ele, né? Sobre a questão. Sim. Eu ia explicar para ele também o porquê eu levei as crianças em sala de aula comigo, né? E talvez ele me Uhum. entenderia. Mas eu acho também que um professor, e como eu estou também estudando para lidar com as pessoas também, né? Eu acho que o professor deve conhecer o aluno, sim, né? O professor deve conhecer o Sim. aluno. E volto na metodologia, ele tem que trabalhar aquilo onde englobe todos, sabe? Então, é Uhum. muito complicada a questão, e ela é muito complexa mesmo, né? Uhum. Eu queria dizer, eu sinto muito por tu ter passado
por isso, é mais uma atitude racista, né? Mais um jeito que o racismo o- o- opera Uhum. com as, com as, com as nossas vidas, assim, e acaba deixando a gente para baixo, né? De certa forma, a gente acaba até se afastando, às vezes. Muitas pessoas acabam se afastando por conta desses pequenos detalhes, né? Que acabam com sonhos, né? Acabam com, Sim. com vidas. É, tá, e deixa eu te perguntar, tu ia se sentir mais tranquila se tivesse um, um pro- profissional contratado da tua etnia Caingangue para cuidar dos teus filhos? Tu ia se sentir mais tranquila? E muito mais, muito mais. É isso que eu tinha pensado, sabe? A gente pensou em algo aqui dentro, né, da moradia, né? Entre mães, entre nós mães indígenas, a gente tinha pensado algo relacionado a isso, né? Mas que Uhum, viesse a contratar pessoas indígenas das nossas aldeias, ou das três, pelo menos as três etnias, e também pensar nas outras mais pra frente, né? E nossa, eu fico sem palavras, porque se eu tivesse uma pessoa aqui da minha etnia para me ajudar, para mim seria 10 tudo, né? eu E também ia é achar o máximo, ia deixar minha filha aí. assim, eu ia ter toda uma segurança sobre isso, né? Eu ia ficar confortável, né? Eu ia ficar também mais ligada, né? Na situação em Uhum, sala de aula também, porque a minha preocupação, claro, o pensamento de mãe e filho sempre vão estar ligados, né? Mas aquilo ia me fazer me sentir mais à vontade, né? E tá mais focada também em sala de aula, né? Porque você, quando você vai para a universidade, você se torna um acadêmico, é exigido um grau bem alto de você, né? Então isso também sim. exige tempo, né? Então, a demanda é bem grande, né? Então, quando você se torna acadêmico e quando você é uma mãe acadêmica ainda, meu Deus, né? Uhum. Então, acho que é Aí bom, né? Tá dialogando são com outros as pessoas. tentáculos. A gente tem mais 13 minutinhos. Queria te fazer, Tão só para ir rápido. avisando, passa rápido, a gente já conversando aqui a noite toda. Eu amei. Mas é que a live ela fecha quando Uhum. dá 1 hora, então só pra gente ficar ligado. Queria te perguntar se existe na UFSC alguma rede de apoio institucionalizada é, que contemple pessoas indígenas, especificamente, assim, sabe? Existe na UFSC? Se existe, olha, se existe, eu desconheço, né? Eu desconheço se existe alguma instituição para isso. Uhum. Porque é só as únicas coisas que eu falei no início, né? A Bolsa MEC, né? Mas ela vem lá de Uhum. Brasília, é toda uma luta lá em Brasília, tal, para que abra esse edital, né? Mas é toda aquela questão de luta, né, e de permanência, né? Uhum. Mas Mas de fora apoio essa, psicológico, ah, sabe? Jurídico, porque, então, a por questão, exemplo, esse caso aí que, que tu contou, eu já ia querer denunciar esse professor, saca? Eu já ia falar, não, deixa eu te gente. falar, deixa eu te contar. Olha só, hoje uma amiga minha que tá aqui comigo, né, ela também, ela mora aqui, né? Ela tá prestes a terminar, já concluir os estudos dela. Olha só, ela já faz tempo que ela está aqui na universidade. Eu acho que, se eu não me engano, desde. Eu não lembro agora, mas já vai para 6 anos que ela está aqui, sabe? Ela conversou, conseguiram um psicólogo para ela hoje, porque tem toda essa questão também, né? Você tem que passar também e tentar conseguir, né? Para um psicólogo para acompanhar você, né? Não é diferente de todos, tem que lutar pelo menos Uhum, para conseguir, né? E ela conseguiu uhum. uma psicóloga para conversar com ela e voltando dos professores, você acredita que a psicóloga falou para ela que ela tá com trauma de um professor dela? Ela tá com trauma. Porque bem atrás o professor criticou ela, né? O professor criticou Uhum. foi muito forte, foi uma agressão, sabe, pra cima dela. Então até hoje ela não superou isso ainda, sabe? Nossa. Agora, sabe, essa relação, sabe, de aluno-professor, ela é muito forte. Então o professor ele tem que ter muito cuidado, sabe, quando ele vai trabalhar, ele tem que aprender a trabalhar com a diversidade, né? Ele tem que aprender a lidar com Uhum. dentro da metodologia dele. Isso é Sim. essencial, porque se afeta o nosso psicológico, você fica todo afetado, né? Então, até você Sim. superar aquilo, você vai passar por muitas dificuldades, né? E se você superar Uhum. rápido aquilo, né? Então, eu fiquei muito triste também, né? Quando ela me contou, um pouco antes da nossa live, ela me contou que ela estava conversando com a psicóloga, né? Que conseguiu, estava conversando ali online.
E a psicóloga falou para ela que é um trauma ainda que ela carrega desse professor, né? Uhum. Então, é uma questão muito forte, sabe? Muito Sim. complicada. E essa questão da psicologia também, porque os psicólogos e psicólogas formados nas universidades que a gente conhece também são formados através desses estudos eurocêntricos, brancos são estudos bem específicos que a gente já conhece, né? E eu li um artigo essa semana sobre é, psicologia de povos indígenas brasileiros e é completamente diferente dessa psicologia que a gente conhece. Então, é bem difícil a gente encontrar o nosso lugar, né? Sim, até quando a gente precisa de ajuda, de um apoio, a gente também não encontra o apoio adequado para nossa realidade, né? Como é que um psicólogo ou uma psicóloga branca só que tem especialidade na psicologia branca, como é que ela vai ajudar uma pessoa indígena ou uma Sim. pessoa africana em diáspora? Uhum. A brisa é isso, né? Sim, é muito louco mesmo, né? E é bom ser pensado nisso, refletir essas questões, né? Porque nós indígenas, a gente dá muito valor para os nossos anciões, né? Os mais velhos, né? Que é dele que a gente adquire toda a sabedoria que a gente tem, né? Eu costumo falar assim, que pro branco, né? Se ele perder alguma coisa, né? De um livro, né? E a gente, eu falo assim, se um ancião morrer para mim, é uma biblioteca inteira que vai embora de conhecimento, né? Então, é, e o ancião, ele só passa aquilo para ti se você realmente quer aprender, né? Se for pesquisa, para anotar, para filmar, ele não dá a mínima. Então, ele quer ver, ele quer te passar se você quer aprender, se você quer adquirir conhecimento para você, sabe? Para você passar para o seu filho, né? Mas se ele vê, ele percebe que aquilo não é porque você quer, mas sim para uma pesquisa, ele não vai querer filmar, ele não vai querer dar entrevista, nada. Ele não vai conversar sobre isso, sabe? Então, a partir do momento que você Uhum. se tem para ouvir mesmo que ele tem para contar, né? São histórias, são dos antepassados dele mesmo. Então, é na oralidade que é transmitido isso, né, com o ancião, né? Então, Sim. voltando ao psicólogo, então, isso pra gente é psicólogo, né? E e também voltando na questão lá das mães, né, de contratar alguém, né? A gente sabe, a gente pensou nisso, né, que a universidade ela implica, ela às vezes ela implica com muitas coisas, né? E para você ser contratado, para você ser um professor na universidade, um professor indígena, precisa ter diploma e tudo, né? Deixa Uhum. eu contar uma experiência que a gente teve no magistério indígena. A gente não criticou a professora, né? Porque a professora é muito ótima, é boa. O nome dela é Rita, foi nossa professora de artes indígenas, ela foi professora, né? Aí um dia a Era mulher gente branca? é, um dia a gente questionou. Um dia a gente parou e a gente questionou, tá, né? Ela é contratada, ela é professora de artes indígenas. Nada contra a professora, porque é uma ótima professora, né? Mas quando se trata de artes indígenas, o ideal seria, como a gente está em três etnias aqui, Guarani, Caigangue e Xoclen, seria contratar um professor Caigangue, um Xoclen e um Guarani, para cada grupo, né? Uhum. Como era trabalhado quando se tratava da língua, né? Da língua materna. A gente questionou isso. Aí, sabe o que eles responderam pra gente? Que não era bem assim, né? Para ser contratado, é, é, o professor precisa ter um diploma, ele precisa ter uma formação, ele precisa estar com aquilo no papel, né? E a gente sabe que os nossos anciões, eles não têm diploma no papel. Eles têm sim o diploma da vida, eles têm sim o diploma da vida deles, tudo que eles aprenderam, tudo que eles viveram, eles têm. Isso é riquíssimo para eles, para nós, né? Mas como que um ancião ou uma pessoa assim que trabalha com artesanato na aldeia, vive daquilo, trabalha com aquilo, ela vai adquirir um diploma, né? Um papel lá, Uhum. ó, eu sou formada em trabalhar com artesanato, né? Ela não tem isso, né? Então, eles descartaram essa possibilidade de nós ter um professor da nossa cultura dando para gente um ensinamento sobre o artesanato indígena, sabe? Por causa da questão do diploma, né? A gente sabe que não é assim. O ancião, ele não precisa de diploma para comprovar os conhecimentos deles, né? Mas para a gente, Sim. isso, branco já é diferente, né? Para ele tem que estar tudo no papel, né? Então, Uhum. isso também que tem que ser quebrado, né? Essa questão, né?
Porque, meu Deus, os anciões pra gente, né, é o essencial, né? Meu Deus, se eu Sim. tivesse um ancião aqui na universidade, nossa. Isso seria uma forma de descolonizar o conhecimento que a gente. Porque é tudo sempre a mesma coisa, né? É um ciclo que a gente aprende sempre as mesmas coisas e o conhecimento ele não transforma, ele não causa mudança, ele só causa mais e mais exclusão, mais racismo, a gente não se sente contempladas por estar dentro de uma universidade racista, eurocêntrica. Ó, a Rita falou que a formação acadêmica não é o único tipo de formação. Exatamente. Exatamente. Tem, tem o conhecimento empírico, né? Uhum. Gente, de tudo, das ervas. Nossa, meu Deus, minha avó sabe de cada coisa que deixaria um monte de cientista no chão, no chinelo. Sim. Sim, eu também tenho, né? É o meu pai e a minha mãe adotiva, né? Ele se chama José Martins e a minha mãe adotiva Marli. Ele é Guarani e ela é Caigangue, né? Então eles estão juntos já faz um bom tempo, né? Eles são casados, já são na faixa dos idosos, né? Já são uns anciões, né? E nossa, eu tenho o maior orgulho deles. Eles são os conhecedores das ervas medicinais, né? Então eles se juntaram, né? O Hum, Guarani e o Caigan. Então o conhecimento deles, nossa, é muito grande. Ah, até mesmo por causa dessa pandemia, eu liguei lá, ó, que remédio que é bom para isso, para isso. Eles mandam tudo para mim, né? Ah, e é muito uhum, estar falando disso também, né? Da importância, né? Porque é algo que é essencial na nossa vida, né? E como a Rita sim. falou lá, né? A formação não se dá só aqui na universidade acadêmica, a formação se dá da vida, né? Dos Sim. aprendizados, né? Das coisas passadas de geração em geração, porque eu gosto muito de apontar, né? Educação, né? Sempre, o que que é educação para você, né? O que que é educação para você, né? Às vezes as pessoas Uhum, confundem muito, né? Até mesmo eu já ouvi muitos pais falar, né? Vai para a escola para você ter uma educação, alguma coisa relacionada a isso, né? Uma pessoa, sim. uma pessoa xingando a outra, ah, você tem que ir para a escola para aprender a ser educado, né? Não sei o quê. Mas não é, para mim, educação não é isso, sabe? é, a universidade ou a escola, né, ela tem que trabalhar dentro de algo em que englobe a pessoa, as pessoas, né, para que elas tenham respeito uma pela outra, para que elas aprendam a Uhum, dialogar, para elas que aprendam a viver, né, em sociedade, né. sim. Mas a educação, ela é bem mais além daquilo. A educação, desculpa, a educação ela é bem mais além disso, né? A educação, ela já vem passada para a gente de geração em geração, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então a educação ela já veio de Uhum, casa, né? A educação das nossas sim. famílias, das comunidades, né? Então é bom É, apontar e isso. lembrar também que uma educação pautada na diversidade não quer dizer só que a gente tenha que estar dentro da universidade, né? Pessoas negras, pessoas indígenas estando dentro, então é uma universidade que contempla diversidades, não é nada disso. Uma uni, uni, universidade que contemple conhecimentos da nossa cultura e que deixe com que a gente fale, né? Com que a nossa voz seja ouvida e que os nossos conhecimentos também sejam valorizados tanto quanto aqueles conhecimentos que a gente já, já sabe, né? Todos os conhecimentos. Ai, foi muito gostoso falar contigo, Nosso Sol. tempo está acabando. Tá acabando. Eu queria te convidar para ser nossa parceira no Nuda, se você quiser, né, Uhum. tiver interesse em participar dos nossos estudos e projetos. A gente tem esse projeto em andamento, né? A disciplina que a gente não tem, que você foi nossa convidada hoje. Também tem o projeto que é, a gente fala de uma personagem que se chama Prof. Antônia, que é uma, que é uma mulher negra, e a gente Uhum. faz tirinhas, assim, Sim. contando a história da vida dela e tal. E você tá super convidada a participar com a gente desses nossos estudos, tá? Adorei Ah, demais. fico muito agradecida, né, com esse convite. Como que eu vou recusar um convite dele? Que ótimo. Então tá, então boa noite, tá? Aqui já vai fechar. Tá Um bom. Boa beijo. noite.